Bom dia! Esta é a segunda aula do curso de Física para o nível médio, para o Enem. Nesta aula abordaremos os seguintes itens: a diferença entre ponto material e corpo extenso, o conceito de velocidade, a função horária do espaço, a transformação de unidades e a ideia de referencial. Um corpo que se move, um móvel, normalmente é considerado um ponto material, ou seja, suas dimensões não afetam a solução do problema. Às vezes precisamos considerar um móvel como um corpo extenso, como quando um trem passa por uma ponte. Primeiro passa a locomotiva e depois o último vagão. Numa estrada, numa trajetória, um móvel ocupa sucessivamente posições diferentes. Essas posições são chamadas de espaço e representam a distância até a origem. Um móvel que se desloque no sentido contrário irá ocupar os mesmos espaços. Em algum lugar estará o marco zero ou a origem dos espaços, um lugar escolhido arbitrariamente. Portanto, a trajetória tem uma origem, um marco zero, digamos assim, e um sentido, que neste caso aponta e cresce da esquerda para a direita, mas poderia ser o contrário, é apenas uma convenção. Se o móvel se desloca no mesmo sentido da trajetória, então seu movimento é progressivo, para frente. Se é no sentido contrário, seu movimento é retrógrado, para trás. Temos uma noção razoável do que é velocidade. Suponha um móvel se movimentando de forma comportada, avançando no espaço sempre de maneira constante. Chamamos de velocidade este avanço de espaço que ocorre a cada unidade de tempo, a cada hora ou a cada segundo ou a qualquer outra unidade de tempo. Se em cada hora o móvel avança 60 km, sua velocidade é de 60 km por hora. Se saiu do marco zero, depois de 6 horas, sua posição, o espaço, será o quilômetro 360. A velocidade em cada instante, neste caso, a velocidade instantânea, é sempre 60 km por hora. A velocidade média, é claro, também será de 60 km por hora. Os velocímetros dos carros marcam as velocidades instantâneas. Neste caso, a velocidade instantânea da bolinha azul varia. Observe que as duas bolinhas percorrem os mesmos 360 km em 6 horas. Então, as velocidades médias são iguais, isto é, não importa como acontece o movimento. A velocidade média depende apenas da distância percorrida e do tempo gasto no trajeto. O espaço percorrido, S, é proporcional à velocidade v e ao tempo t. Quanto maior a velocidade e quanto maior o tempo de viagem, é claro, mais longe o móvel vai chegar. Dividindo ambos os termos da equação por t ou por v, poderemos apresentar a mesma equação em formatos diferentes, mas o primeiro formato já resolve tudo. Mudemos o ponteiro do nosso relógio de horas para segundos. Um carro andando devagar com velocidade de 36 km por hora percorre 100 metros em 10 segundos. Sua velocidade é de 10 metros por segundo. Esta é a velocidade de um atleta de Olimpíada. Ele também percorre 100 metros em 10 segundos. Se tivesse fôlego, percorreria 36 km em 1 hora. Vamos converter uma velocidade expressa em km por hora e em sua equivalente em metros por segundo? 36 km são 36 mil metros e 1 hora são 60 minutos. Portanto, quem percorre 36 mil metros em 60 minutos é porque percorre 600 metros a cada minuto. Podemos dizer que sua velocidade é de 600 metros por minuto. Mas 1 minuto são 60 segundos, e quem percorre 600 metros em 60 segundos é porque percorre 10 metros em cada segundo. A velocidade, portanto, é de 10 metros por segundo. Se você lembrar que 36 km por hora correspondem a 10 metros por segundo, você poderá resolver uma quantidade muito grande de problemas apenas usando uma regra de 3. Se 36 km por hora vale 10 metros por segundo, 18, que é a metade de 36, vale 5, que é a metade de 10. 54, que é a soma das duas primeiras, vale 15 metros por segundo. 72 km por hora, que é o dobro de 36, vale 20 metros por segundo. Existe uma forma mais direta de converter km por hora em metros por segundo. Basta dividir por 3,6. 90 km por hora são 90 mil metros em 3.600 segundos. Dividindo o numerador e o denominador por 1.000, temos 90 dividido por 3,6, que é igual a 25 metros por segundo. Para transformar metros por segundo em km por hora, devemos efetuar a operação inversa da divisão, isto é, multiplicar 25 por 3,6, que é igual a 90 km por hora. A função horária relaciona o espaço com o tempo do movimento. Se o movimento se inicia na origem, a função é bem simples, S igual a V vezes T. Note que se T é igual a zero, S também é igual a zero. Mas, se o movimento se inicia fora da origem, em S0, precisamos ajustar a função. S é igual a S0 mais V vezes T.
Note agora que para t igual a zero, S é igual a S0. Chamamos esse de espaço inicial. Talvez o movimento se inicie num horário diferente do zero, em t0. Nesse caso, precisamos introduzir novos ajustes. S é igual a S0, mais V que multiplica t menos t0. Se t é igual a t0, então S é igual a S0 e o espaço inicial. Tudo certo. Vamos construir funções aproveitando os conceitos mostrados. A função deve apresentar o movimento, o espaço inicial, o tempo inicial e a velocidade, se é para frente ou para trás. Por simplicidade, considere que a velocidade é sempre igual a 10 km por hora. Vamos conferir as funções. Quando o relógio marca 0, S igual a 0, e o móvel azul está na origem. Verifique que, enquanto no relógio o tempo varia de 0 até 4, o espaço, o S, varia de 0 até 40. Então está tudo certo. O móvel amarelo inicia seu movimento na posição mais 10, isto é, para t igual a 0, o móvel está na posição mais 10. Para t variando de 0 até 4 horas, S varia até 50. E lá se foi o amarelo. O móvel lilás inicia o seu movimento às 5 horas na posição menos 10. Enquanto o tempo varia de 5 até 9 horas, o espaço varia de menos 10 até 30. Legal, a função representa bem o movimento. O móvel verde inicia o seu movimento na posição mais 20, às 5 horas. Então S igual a mais 20 e T0 igual a 5. Mas o seu movimento é para trás. Portanto, sua velocidade é negativa. Veja sua função. Resumindo, S0 representa o ponto em que o movimento se inicia, e T0 é o horário do início do movimento. Nossa bolinha saltita dentro de um vagão, para cima e para baixo. Para um observador situado no vagão, a trajetória parece ser na vertical, mas apenas parece. O trem passa por uma cidade. Olhe para os prédios. A trajetória agora parece um arco de parábola, ou seja, a trajetória depende do observador. Por enquanto, nosso referencial está, digamos, parado, tem uma origem. Para a direita, as distâncias crescem e para a esquerda, as distâncias diminuem. Lembrando que menos 20 é menor do que menos 10. Bom, mas você já parou para pensar se, em vez de ser uma bolinha pulando para cima e para baixo, talvez nós tivéssemos uma lanterna ligada e um feixe de luz subindo e descendo quando ele bate no espelho no teto do vagão? Bom, a gente sabe que um arco de parábola é com certeza uma distância maior a ser percorrida do que simplesmente subir ou descer. Mas isso obrigaria a luz a ter uma velocidade diferente dependendo do referencial. E o segundo postulado da relatividade de Einstein diz que a velocidade da luz tem que ser a mesma em todos os referenciais. Mas este não é um assunto para esse vídeo e muito menos para o curso de física para o Enem. Mas quem sabe um dia a gente não faça um vídeo sobre a relatividade de Einstein.